Olá, minha gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com mais um Isso Pode, Doutor? Estamos chegando nos 50, hein? Pertinho já. Eu não digo qual o vídeo que tá, qual edição que estamos, mas estamos perto, tá? Podem ter certeza. Quando tiver faltando um, eu vou falar, tá? Estamos aqui mais duas profissionais conosco da área de direito, né? Que é a doutora Luciana Lima, Oi, tudo Eduardo, bem? tudo bem? E doutora Lidiane Queiroz. Boa tarde, tudo bem? E vamos ter também a doutora Thaís Simões, que está com um problema de trânsito, mas já está chegando, tá bom? Doutora Luciana, conta um pouquinho da sua história, um pouco, tá? É porque aqui só É, vem gente boa, tem que explicar, né? Aí ah, já vê, chega a pessoa fala um currículo desse tamanho, então tem que. Primeiro de tudo, quero agradecer, Eduardo, pelo convite. Não, nós é que É, agradecemos a sua participação. é muito bom poder estar aqui, né? Falar de um tema muito importante, que é o tema de violência doméstica. Eu sou a Luciana Lima. Eu sou advogada criminalista. Eu advogo na área criminal desde a época que me formei. É, sou, eu atuo também na defesa de mulheres, né? Como assistente de acusação, mas atuo muito mais defendendo o homem. Faço outras áreas do direito, mas direito contra a violência doméstica, eu estou mais É o militante, teu estou foco militando maior, mais nessa área. o foco maior. Uhum, É, já ouvi isso aí do referente ao homem, inclusive já teve advogado que participou aqui uhum. conosco e falando sobre isso, entendeu? Porque é pouco falado, né? Tudo bem É que pouco falado. as coisas que tem contra a mulher é absurdo, tá? Ninguém Muito, tá. Não. Não, não, a gente não vai Ex- desmerecer a Lei Maria da Penha, Exatamente, de maneira não vai nenhuma. desmerecer a mulher, muito menos porque eu sou mulher e eu me Exatamente. beneficio com essa lei. Mas vamos falar da importância, vamos mostrar que o homem também sofre violência doméstica, não Isso. só a mulher, né? Que existem homens que sofrem violência doméstica e o Estado não está atento a isso. Então vamos falar sobre isso, que é muito importante. Tá bom, ótimo, excelente. Tem que ser falado, realmente, eu acho isso. Tem. Doutora Lidiane Queiroz, Olá, por tudo bem? favor, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho, tá? Prometo, serei sucinta. Quero agradecer também a oportunidade, é muito importante termos esse tipo de espaço, né? E agradecer também por estar dividindo a bancada com uma colega que É atua uma de honra. forma tão sublime dentro do direito criminal. Obrigada. Parabéns. Eu sou atuante nos direitos humanos, então temos um pouco de familiaridade, né? Uhum. Mas a minha área principal é defesa das pessoas com deficiência. E tudo começou por conta do meu filho, né? Meu filho tem 17 anos, é autista. Então eu comecei a militar dentro dessa seara e me encontro aqui até hoje. Me Uhum. formei pela Escola de Saúde da Fiocruz e caminharei aí. Espero poder contribuir com essa bancada com vocês. Com certeza vai, eu tenho certeza disso. E é isso, minha gente. Teremos aí também a doutora Thaís Simões, que vai se apresentar depois, na hora que ela chegar, né? Ela já está chegando. Nosso trânsito do Rio de Janeiro colaborou com isso, mas tudo bem, vamos em frente, né? Temos duas excelentes profissionais aqui que vão falar sobre esses temas dela, né? Quando o silêncio também dói, a violência doméstica contra o homem. Tchan, 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 tchan. É. Isso pode, doutor? Pelo amor de Deus. Doutora, homem também é vítima de violência doméstica? Já perguntaram aqui. Sim. Homem também é vítima de violência doméstica e o homem também precisa de defesa, não só a mulher. É, lógico que a Lei Maria da Penha ela foi elaborada para defender a mulher, mas o homem não pode estar à deriva, né? O homem também tem o direito de ser defendido, não pela Lei Maria da Penha, mas o Código de Processo Penal e o CPP, né? Código de Processo Penal e o Código Penal garante para qualquer indivíduo, na verdade, não só para o homem, né? Garante defesa
para todo indivíduo que estiver sofrendo algum tipo de violência. E aí o homem, como não tem uma lei específica, o homem entra nesse artigo, o artigo 319 do CPP. Agora tem a coisa do próprio, acho que do machismo, né? Que tem uma pergunta aqui que fizeram. Por que é tão difícil o homem reconhecer e denunciar que está sendo vítima? Isso realmente acontece muito. Por quê? Porque o homem, ele sempre teve nós, né, a sociedade, a gente sempre teve aquela cultura de que o homem tem que ser forte. O homem é forte, ele tem que sofrer calado. Tem a música do Frejá que fala que o homem não chora nem por dor, nem por amor, É né? verdade. Mas o homem chora sim, o homem sente sim, e o homem também sofre violência doméstica. E hoje em dia está muito fácil do homem sofrer uma violência e ele não vai até as autoridades por medo, por preconceito, por preocupação até de prejudicar a mulher. Às vezes ele não quer prejudicar a mulher, né? A mulher fala que está com depressão, fala até que vai tirar a vida e realmente eles não vão, é bem difícil. Muito difícil um homem chegar e admitir, ó, eu estou sofrendo violência doméstica, preciso de ajuda. E ainda assim, quando ele vai, ainda sofre preconceito, infelizmente. Quando a mulher também vai, às vezes, se não for a delegacia que ela deva ir mesmo, há um certo preconceito também, né? Que Já teve não... mais. teve mais, Já agora teve diminuiu mais. bastante. Diminuiu bastante. Hoje em Diminuiu dia não, bastante. e também tem muita fiscalização, É. né? E hoje em dia tá mais acessível, né? As informações estão mais acessíveis, a internet está aí para, né? Então, assim, e hoje a mulher, ela... teve um problema na delegacia. Não são todas, mas a maioria já fala, olha, eu tive problema nessa delegacia, tal, e vai. Mas, assim, o homem, essa é a grande chave, é importante. Fala para eles ali, ó, pode falar. Muito Aqui. importante não ir sem advogado criminalista na delegacia. Por quê? Como o Eduardo falou, algumas mulheres, né, não tem muito mais disso, mas antigamente tinha muito mais preconceito, mas com o homem tem. Então, assim, com o homem é muito importante ir com um advogado. A lei já ampara a mulher, mas não ampara o homem. Então é bem, bem interessante. Mais um item, né, gente, que a gente fala, que cansei de falar nessa mesa, nesses quase 50 programas, isso. Não deixe para procurar advogado na hora de sufoco, porque advogado ou advogada não é milagreiro, É verdade. entendeu? Vai resolver teu problema assim, e muitas das vezes vai ter que cobrar mais caro, porque vai ter mais trabalho e você ainda vai reclamar dizendo que está caro. Entendeu? Então resolva, procura logo, porque já tem o caminho das pedras, entendeu? Já sabe o que acontece, tem a vivência do dia a dia, daquele problema, entendeu? Então procure um advogado, como a doutora falou. Não vá sem advogado. Quais são os tipos mais comuns de violências praticadas contra homens dentro de casa? Até eu fiquei curioso. Violência moral, violência psicológica, violência física. A moral é quando a mulher faz o homem sofrer humilhação, né? Expõe o homem, tem ameaça, né? A psicológica é essa que eu falei, elas fazem chantagens, né? Falam que vão se matar, que estão com depressão. E tem a física, que é a física, a gente já sabe, mas tem muito, muito mesmo, Eduardo. Tem homem que, ó, arranhão, muitos arranhões, tapa no rosto, copos e vários objetos lançados né, contra a pessoa. Isso aí não Tem muito. me espanta jogar coisa. Então, nós vimos, faz pouco tempo, eu vi a reportagem do advogado lá em Goiás, ele fazendo audiência online na casa dele. De repente, ele foi surpreendido com um tapa no rosto. Você viu essa reportagem? Não, também não. Infelizmente Pois não. faz pouco tempo. Ele foi surpreendido com um tapa no rosto fazendo audiência. Aí eu te pergunto, se fosse o contrário, se fosse eu fazendo audiência e levasse um tapa no rosto,
com certeza o juiz ia parar a audiência na hora, né, o Ministério Público ia mandar um policial na minha casa prender a pessoa que me agrediu. Por quê? Agressão, violência doméstica, na frente do juiz. Foi Mas uma nada audiência online, né? aconteceu. Nada aconteceu. Verdade. Com O homem não advogado aconteceu nada. tomou um tapa no rosto. Depois eu vi a reportagem, ele deu a entrevista. Ele tomou um tapa no rosto. A audiência continuou. Ele falou: olha, para não prejudicar o meu cliente, eu continuei naturalmente, né? E agora, aí ele falou: acabou a audiência, eu saí, fui embora. Aí o que a mulher dele fez? Denunciou. Falou que ele já praticava violência doméstica com ela há muito tempo atrás. Inclusive, ela tá grávida, segundo ela. Também eu não tô lá para ver, né? Mas assim, pelo que eu vi, quem sofre agressão doméstica é ele. Então, assim, e agora ele vai responder um processo, mas coitado, quem tomou um tapa no rosto foi ele. Então, é bem Mas complicado. aí simplesmente ela consegue acusar ele assim, de sem provas, só Consegue. com a palavra dela? A palavra da vítima tem muito peso, tem um peso relevante. Claro que, assim, já tem julgado, já tem decisões que a palavra da vítima por si só, sem outros elementos, não pode ser totalmente relevante, né? Não pode, assim, ter o poder de condenar uma pessoa. Mas isso, na prática, não é assim que funciona. Então, a gente sabe, quem é advogado criminalista sabe como é difícil defender um homem, porque o homem, a mulher, ela tem a lei, ela tem o Estado, ela tem a sociedade que apoia ela em tudo, mas o homem não tem. Então é muito complicado. E é assim que acontece. Inclusive, né, eu tenho um cliente que ele foi ferido no ombro com uma panela de pressão, que a mulher tacou com muita força, feriu o ombro dele. E nesse caso eu consegui provar a inocência dele, mas assim, ela agrediu o meu cliente e depois ela correu na delegacia e falou que ele que tinha agredido, entendeu? Por isso é importante juntar provas. Provas é essencial. Aí já perguntaram aqui. O homem pode pedir medidas protetivas assim como a mulher? O homem pode, quer dizer, não são medidas protetivas, né? São medidas cautelares, Cautelar. como eu falei do artigo 319 do Código de Processo Penal. O que acontece? Qualquer pessoa, na verdade, que sofre alguma violência pode pedir uma medida cautelar. Mas dentro do Conselho de Violência Doméstica, o homem pode sim pedir. Ele tem que juntar todas as provas, mostrar que realmente ele está correndo risco e ele vai solicitar um afastamento do lar, sabe? Ele vai solicitar alguma medida para se proteger dessa mulher, da pessoa que está agredindo ele. E qual é o papel do advogado criminalista nesses casos? O papel do advogado criminalista é essencial, porque é o advogado criminalista que vai mostrar o caminho para a pessoa, né, para o homem no caso, o caminho a seguir para se defender, defender a sua vida, a sua moral, a sua liberdade também, porque infelizmente sempre parte o homem de vítima, ele geralmente vira um acusado em outro processo. Então, assim, o advogado vai fazer um acompanhamento na delegacia, vai juntar as provas, vai mostrar todo o procedimento que o homem precisa fazer para se defender, porque é muito difícil. Eu tenho um cliente que o caso dele foi ao extremo, foram as duas coisas. Ele foi agredido muito mesmo, várias vezes, apanhou, olho roxo, sabe? Machucou mesmo. E aí, quando ele estava cansado já de sofrer essa violência, ele falou: ah, chega, vou dar um basta nesse relacionamento tóxico, né? E aí ele decidiu separar. O que a mulher fez?
ela se feriu. Ela deu um soco no próprio nariz, filmou e foi na delegacia. E aí, como é que vai provar que ele não fez isso? Como é que vai provar que ele não agrediu a mulher e que ele era vítima? Aí entra o advogado para dizer o que vai acontecer, né? Tem que juntar provas, tem que ter testemunhas. Isso é muito importante. E a delegacia sem advogado não é aconselhável. Não mesmo. É, voltamos ao ponto, É. com o advogado. O que o homem deve fazer se estiver sofrendo violência doméstica? Primeira coisa é procurar um advogado. Primeira coisa é não se Já calar, respondi. né? Procurar o advogado e a delegacia, juntar todas as provas possíveis, vídeo, fotos, testemunha ocular, tudo. Não pode deixar áudio, tudo que puder juntar. E a delegacia com o advogado e também procurar um especialista, um psicólogo ou um psicanalista, porque geralmente o homem sofre depois com depressão ou com algum tipo de sentimentos, né? Porque, assim, claro, é um papo para outro podcast, mas um processo criminal, ele adoece a pessoa. Adoece mesmo. Então, assim, é bem importante também procurar um psicólogo. Podemos fazer um com psicólogo aqui na Sim. mesa também. Eu já fiz isso aqui com médico e tal. Uhum. Não nesse caso, É interessante. mas seria interessante ter um psicólogo que É, falaria mais dessa verdade. parte, né? Junto com a senhora, claro. O que precisa mudar na sociedade para que esses casos sejam tratados com mais seriedade? Isso é muito importante. Nós precisamos romper essa barreira de preconceito que existe na sociedade. Porque, como a gente já falou aqui, a sociedade pensa que o homem é forte, o homem não chora, o homem tem que aguentar tudo sozinho e que o homem não sofre violência doméstica, mas isso não é real. O homem sofre, sim, violência doméstica e é muito normal. Claro, não chega até Fala para eles ali. não tem chegado até as autoridades. Por quê? Porque o homem não denuncia. Por que não denuncia? Alguma coisa está acontecendo, né? Então o Estado ele tem a obrigação de colocar apoio psicológico, telefones para denúncia, um ponto para denunciar alguma coisa, porque depois que tudo isso tiver montado para defender o homem também, né, não só a mulher, aí eu vou ver que existe realmente uma igualdade. Aí eu vou ver que realmente a lei ela é aplicada para todo mundo. A sociedade tem que entender que violência doméstica não tem gênero, violência doméstica não tem status social. Ela acontece em qualquer família, com qualquer pessoa. Todo mundo está vulnerável. Então, a igualdade, a proteção à vítima de violência doméstica tem que ser igual para homem, para mulher, para qualquer gênero e qualquer classe social. É isso que eu penso. Eu acho que o governo deveria, né? O Estado em si, deveria se atentar um pouco mais para isso. Legal, muito bom. Mais um, né? Tá vendo? Mais um aprendizado. Procure advogado. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Ótimo. Agora vamos para outro assunto com a doutora Lidiane Queiroz. Fala comigo. Rol da ANS, a defesa dos vulneráveis face aos planos de saúde. Meu Deus, plano de saúde, isso é outra coisa também que não é mole não. Certo? Não, é mole mesmo. E a luta tem sido grande. O que seria o rol da ANS? Então, Eduardo, eu gosto de fazer um comparativo como se o rol da ANS fosse um cardápio de um restaurante, né? Então, as prestadoras de plano de saúde, que só visam lucro, elas tentam demonstrar como se os usuários, eles só tivessem cobertura de suas necessidades com o que tivesse exposto naquele cardápio.
E durante muitos anos ocorreu muita luta, né, contra essas operadoras de plano de saúde, porque o direito à vida e à saúde não pode estar numa lista, até porque a saúde, ela é algo que vem se implementando a cada dia, né? E muitas das vezes não dá tempo da própria ANS atualizar essa lista, ou seja, esse rol, e as empresas elas cismam que esse rol tem que ser taxativo, né? Então, mais uma vez eu digo que a luta é grande, mas nós estamos conseguindo consolidar junto aos tribunais superiores que, infelizmente, a gente não pode dizer que o rol é exemplificativo, né? Realmente é um rol taxativo, porém é mitigado, ou seja, é um ponto de partida e não um ponto final. Esse que seria o rol, né, da ANS. É uma listagem daquilo que pode ou não ser coberto junto às prestadoras de plano de saúde. Aí deve ser uma coisa que vive mudando, né? Porque, né, A sempre eles ciência, mudam, ela está né? sempre se atualizando, mas não dá tempo, muitas das vezes, por conta da burocracia, de atualizar esse rol. E nós que somos defensores dos direitos humanos, nos vemos enfrentando situações que não dá tempo de aguardar. A vida, o direito à saúde, ela tem que se sobrepor a essas burocracias, sem sombra de dúvidas. Acho, concordo. A lei está a favor dos usuários do plano de saúde nesse caso? Totalmente, totalmente. Começamos aí em Ainda bem, né? 2022, com a Lei 14.454. Foi uma lei que foi um divisor de águas nessa nossa luta, né? A lei, ela disse exatamente isso que eu mencionei, que o rol, ele é taxativo, mas é mitigado. Ou seja, desde que venhamos a preencher certos requisitos, todo o usuário de plano de saúde tem o direito de conseguir cobertura dos seus tratamentos, ainda que não estejam dentro desse rol, né? No mês passado, tivemos o julgamento da ADI 7265, onde os planos de saúde, eles tentaram, né, através da Unidas, entrar com pedido de inconstitucionalidade dessa lei. Eles mencionaram que o rol deveria ser taxativo, enfim, foi uma luta grande, mas desse julgamento o STF, ele confirmou, né, que o rol, ele é um ponto de partida, não é um ponto final, porém ele deu alguns requisitos que precisam ser seguidos por esses usuários, né? E ainda está ainda em julgamento, provavelmente vai ser embargado algumas questões. A gente vê que a luta ela se tornou um pouco mais difícil, porém nós estamos preparados, né? Como eu disse, desde a pandemia, a luta tem sido muito complexa face às prestadoras de plano de saúde. Eles alegaram, inclusive, nesse processo, que tinham medo de um colapso financeiro, mas a própria ANS publicou em 2024, houveram 11 milhões, aliás, desculpa, é até difícil de falar, 11 bilhões de reais, um aumento, dos marcos principais das prestadoras de serviço de plano de saúde, desde a pandemia, ou seja, não existe essa complexidade financeira que eles alegam. Então, os tribunais superiores e a lei, elas têm, com muita luta, é lógico, não vou dizer que é fácil, mas elas têm dado ênfase aos usuários dos planos de saúde. É, a luta continua, companheiro. Na Então, verdade, é, verdade. aqui no Brasil, rapaz, a gente tem que fazer mágica, É, é verdade. né? Porque, Não tem ninguém que nunca sofreu com plano de saúde, né? É verdade. Todo mundo sempre tem uma reclamação, uma demanda, alguma coisa. com E eles certeza, tentaram levar isso, né, para essa questão do SUS, falando que eles são de natureza suplementar, né? Mas eu acho que nós que temos condições de procurar um plano de saúde é justamente por querermos tratamento melhores, né? E o SUS, ele faz aquilo que ele consegue fazer, né? Mas olha quantas e quantas judicializações face ao SUS já existem. Imagina se conseguissem, né, se eles viessem a conseguir a inconstitucionalidade da Lei 14.454. Todas essas milhares de famílias, elas iriam diretamente para o SUS. Então isso iria piorar
muito a situação, Colapso, principalmente relacionado à judicialização desses processos. verdade. É. Ah, você disse que tem especialidade nos direitos das pessoas com deficiência. Qual o impacto disso para as pessoas com deficiência? Nossa, é um impacto Imagino. direto, né? Se a gente for falar de uma pessoa com deficiência, por exemplo, como é o caso do meu filho, né? Transtorno do espectro autista. Nós temos noção que todas essas pessoas possuem direito a terapias específicas, como o método ABA, como fonoaudiologia, como terapias comportamentais. Então, existiram muitas demandas face ao plano de saúde, porque estavam cortando ou limitando os números de terapia que essas pessoas poderiam fazer. E isso os tribunais superiores já entendem que é extremamente ilegal, né? É um ferimento à dignidade da pessoa humana. Não tem como uma prestadora de plano de saúde limitar o número de terapias que uma pessoa tem direito a fazer, que o próprio médico prescreveu, e isso é para o desenvolvimento pessoal, né? Muitas famílias ficaram desesperadas no mês passado com esse julgamento, porque os planos estavam ameaçando cortar de forma totalmente abrupta as terapias dessas pessoas e ferir drasticamente o tratamento delas. Então, foi muito importante essa decisão do STF e para a gente poder continuar nessa luta e entender que o direito à saúde tem que se sobrepor a qualquer outro, principalmente quando se trata de lucros financeiros. Certeza, com certeza. Porque isso aí é o tipo da coisa que se demole. São doidinhos, né? Exatamente, Ah, e tão vem loucos. lucrando Ah, com absurdamente, certeza. sabe? Ganho dinheiro pra É caramba. muito dinheiro. E é um direito dessas famílias, porque elas também estão efetuando o pagamento pela prestação desse serviço, né? E quem acompanha, né, nas trincheiras o desenvolvimento é a coisa mais linda quando eles estão seguindo o tratamento, sabe? Você vê pessoas, É. crianças que antes não conseguiam escrever, escrevendo, né, com um problema de comunicação, se comunicando. Então, a gente está falando de vidas e vidas que precisam realmente de atenção e respeito. Com certeza, né? E mesmo assim ainda tem muita gente aí, né, que não tem advogado, não tem, né? E Sim. fica na mão, dessas pessoas. Vou chamar de pessoas, né? Ah, fala para mim ali, ó, também, né? Qual seria o passo a passo para alguém que teve uma negativa de um tratamento essencial? Conta para eles ali. Olha, de início eu acredito que você que tenha a negativa, você tem um laudo médico. Esse laudo médico é a sua prova técnica judicial que vai te auxiliar. Tirando a questão do laudo, o plano ele é obrigado a te dar essa negativa por escrito, né? Como eu comentei dessa ADI que foi julgada no mês passado, é necessário mais do que nunca que você procure um profissional especializado em direito da saúde, porque agora existem requisitos que precisam ser muito bem elaborados na peça da sua inicial para você conseguir eliminar de restabelecimento desse plano, tá? Um dos requisitos, por exemplo, além da negativa, né, você não pode ter tido a inexistência da negativa da ANS para a implantação desse rol, né? Tem que ter um estudo científico de alto grau para comprovar que esse tratamento é um tratamento efetivo e que, inclusive, não tenha no rol da ANS algo que possa, né, ajudar no tratamento como esse que você necessita. Então, procure um profissional especializado que com certeza você vai conseguir restabelecer os seus direitos. Não desista, a luta é grande, mas não desista. A luta é grande, companheiro. A Já luta é diz a grande. frase, uma das frases mais faladas hoje em dia, né? Mas temos que falar, certo? Teria mais alguma dica que você daria?
Eu gostaria de dar uma dica para os profissionais, né, da área de saúde e de direitos humanos. Nós acompanhamos, né, que tem existido um certo desânimo desses profissionais frente a tanta luta, né, a tantos requisitos. Quando nós conseguimos nos acostumar, vêm outros e outros. Mas eu queria dizer para os colegas para a gente não desistir. Tem muitas vidas que dependem da gente, do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso incentivo. E eu tenho fé que pode não ser amanhã, mas no futuro promissor isso vai diminuir, né? Se formos olhar ao longo de todos esses anos, as coisas só têm melhorado por conta do incentivo e da força desses profissionais. Porque quando a gente lida, por exemplo, com as famílias de pessoas com deficiência, nós vemos assim uma luta incansável, é muito bonito. Estão sangrando, sim, mas não desistem. Em nenhum momento você vê a desistência, né? Quando há pouco tempo atrás ocorreu uma suspensão em uma das prestadoras de plano de saúde, todas as mães pararam na frente e passaram o dia inteiro, né, lutando pelos seus filhos. É muito emocionante de ver. Então, é necessário que nós, operadores de direito, também venhamos a ter a mesma força para poder darmos o nosso melhor em prol do direito à vida e o direito da saúde. Muito obrigada, tá, gente? É isso aí, nós é que te agradecemos. Nossa, a luta realmente é grande, porque tem recebido nesses quase 50 programas aí, muito não, alguns advogados que trabalham principalmente com a causa do autismo, né? Sim. Não só da deficiência, mas principalmente do autismo. Então, é tudo isso, é sempre a luta, 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 E né? nós, assim, eu também escuto, né, as pessoas falarem: "Nossa, mas tem muito autista agora. Nossa, mas tem muito autista". Não é que tem muito autista agora. Na verdade, sempre teve autistas, sempre teve pessoas com deficiência, sempre tiveram pessoas também sem deficiência. A questão é que é muito difícil, até no primeiro momento, de conseguir um laudo. O meu filho, por exemplo, ele já faz acompanhamento desde a primeira infância, mas o laudo dele ele só conseguiu aos 9 anos de idade. E tem adultos, né, que descobrem o autismo ali já na idade adulta. Então, a questão não é o que está surgindo tanto autista, não. A questão é que agora faz-se necessário que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados e que, principalmente, todos nós, como sociedade, né, como pessoas civis, venhamos aí contra o capacitismo, né? Como eu mencionei há todo esse tempo, eu vejo que as operadoras de plano de saúde se preocupam muito com o financeiro, muito com o lucro e pouco eles olham, né, para como as pessoas com deficiência elas sofrem no nosso país e quanto elas não merecem ser invisibilizadas. Né? Elas possuem os direitos e os direitos delas de conviver não é colocarem ao mundo à parte, né, separado o mundo, não. É o nosso mundo, é um mundo só. É para as pessoas que têm e para as pessoas que não têm deficiência. E é o dever de todos dar essa inclusão. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, querido. Valeu mesmo. Prazer. Minha gente, finalmente, sabe que o trânsito do Rio de Janeiro, né? É Como eu já doloroso. avisei aqui, é meio complicado, mas a doutora Thaís Simões conseguiu chegar. Por favor, chegue mais perto do microfone. Primeiro eu quero agradecer, né? Isso. Conta um Agradecer pouquinho da tua história depois quanto à também. participação, agradecer profissionais que estão aqui me aguardando e o público que está assistindo. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história e trazer esse tema, Resumo, tá? Por favor. É que nem eu falei para as sim, duas. sim, como que eu cheguei no direito previdenciário. Eu queria ter escutado a história das doutoras, mas vou assistir depois para Vai estar no escutar. YouTube. Então, vamos lá. O direito previdenciário, quando eu estava na faculdade, né, eu não pensava, não tinha nem acesso, né, porque na faculdade a gente não tem muito contato com o direito previdenciário. É, mas eu precisei me colocar como uma defensora previdencialista, porque eu acabei perdendo a minha mãe ali no final da faculdade e eu fui essa ponte entre o INSS e as minhas irmãs que eram menores de idade na época e precisaram
pensão por morte. Então, foi o primeiro contato que eu tive. E aí eu vi o quanto é frágil essa situação, as pessoas nesse estado de vulnerabilidade, num momento tão triste, tão doloroso, e precisando de auxílio, porque elas eram menores, dependiam totalmente da minha mãe, e sem saber, porque o próprio sistema previdenciário, ele não é autoexplicativo. As pessoas realmente têm dificuldades ao acesso justamente por ser o que era para ser fácil, né? Porque as pessoas que realmente precisam, elas não têm muita instrução. E também a gente não é educado para entender como funciona. Então, foi assim que eu conheci o direito previdenciário e aí eu já estava bem no finalzinho da faculdade, e parece que a área começou a me escolher. Foi surgindo outras demandas e aí, como eu já tinha tido um contato, eu comecei a me especializar, a trabalhar nessa área. Veio a pandemia, que também afastou muito o contato do cidadão diretamente com a autarquia, né, com o INSS. E aí as demandas foram surgindo e quando eu vi, eu só estava fazendo demandas do direito previdenciário. Era os grandes casos que tinham para eu lidar ali no início da minha advocacia. Então, eu adentrei aí no direito previdenciário. E trabalhando com o direito previdenciário, eu vi o quanto, entrando nesse tema que eu resolvi trazer, o quanto o direito previdenciário, o profissional de direito é importante para a sociedade, essa importância na transformação social. A colega ali está falando, eu pego muitos casos, né? Lido muito com famílias atípicas, justamente por conta dessa fragilidade, dessa necessidade de ajuda que as famílias têm, quanto ao benefício assistencial para pessoas com deficiência, não só o autismo, como ela falou, que hoje em dia realmente é mais diagnosticado pela facilidade de informação, pelos estudos que evoluíram também. Então, lidar com essas pessoas, não só no benefício assistencial, mas nas aposentadorias. Muita gente, eu já atendi uma cliente que era para aposentadoria, mas ela não sabia nem ler nem escrever. Ela trabalhou muito tempo na roça, né, depois que veio para a cidade. E aí, quando veio para a cidade, trabalhou sem carteira assinada para reconhecer aquele vínculo de mais de 15 anos. Teve que mover uma ação trabalhista e ela queria aposentar, sabia que tinha trabalhado muito tempo, mas não sabia por onde começar, justamente por não ter nenhum tipo de instrução. Então, eu acredito que o profissional do direito é uma ferramenta essencial para essas pessoas. Apesar de saber que o INSS ele dá a opção do cidadão de fazer esses requerimentos sozinhos, de ir até a agência, né? Solicitar diretamente na agência. A gente encontra muito, mas quando o cidadão chega lá, ele não encontra um atendimento humanizado. Ele não encontra um atendimento onde ele, sem instrução nenhuma, ele vai sair de lá com o problema dele resolvido. Então, assim, é ruim como o sistema funciona, mas a gente vê aí uma esperança, pois existem os profissionais que podem fazer essa ponte e trazer esse direito até aqueles que precisam e não têm nenhum tipo de instrução para solicitar ou até mesmo requerer. Eu vou cair de novo naquilo que eu falei. Olha a mágica, né? Advogado ou advogada não é mágico, não é milagreiro. Tá? Por quê? O indivíduo vai lá, não consegue, porque o INSS não está com vontade nenhuma de resolver o problema do cara. E o advogado que já trabalha com isso já tem o caminho das pedras, já sabe o que vão pedir, o que não vai pedir, o que vai acontecer, pelo histórico da pessoa, já sabe. Na Né? verdade, E eu agora, até... desculpe, Ah. não te cortando, é a doutora Luciana e doutora Lidiane. Eu não apresentei, tá? Doutora Thaís. É um prazer. Foi um erro meu, Não, desculpe. problema nenhum. Tá? E, então, por favor, fale isso para eles ali naquela câmera ali, ó, que está de frente para você, perto do microfone, por favor, senão tua voz não sai. Então, eu costumo falar que o próprio sistema ele dificulta o acesso. Então, eu quero dizer para você
e não sabe se tem o direito, ou sabe que tem o direito, mas já solicitou ou não solicitou, por medo ou por desconhecimento. Ou se você já solicitou e teve o seu pedido negado por algum motivo, para não achar que você deixa de ter o direito porque o INSS negou. Hoje o INSS é a autarquia mais processada no Será Brasil, por quê, né? né? Por conta de inúmeras falhas. Mais de 80% dos benefícios negados, eles são negados de maneira errônea. Então, busque um profissional especializado, uma pessoa da sua confiança para te ajudar, para te auxiliar, para te orientar quanto ao seu direito. Não desista, tá? Não desista na primeira tentativa. É, aí também tem isso, tem muita gente que tem direito e nem sabe, né? E Nem nem sabe. imagina que tem, né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem aí a internet em que as pessoas conseguem buscar as informações. Porém, se a gente parar para analisar, o público que realmente precisa a maioria, né? São pessoas que não utilizam, idosos, pessoas em estado de vulnerabilidade social, então, por muitas vezes, não tem nenhum celular, não tem acesso à internet. Então, vai lá no INSS buscar informação e tem essa dificuldade, né? Porque você chega numa agência hoje, você não é atendido. Aí eles te mandam agendar pelo telefone. Às vezes a pessoa não tem telefone, às vezes a pessoa não tem como ligar. E aí a pessoa desiste justamente por conta dessas impossibilidades impostas pela própria autarquia, tá? Então, você que acha que não tem direito, né? Direito social, ou BPC, ou salário maternidade, busque informações com profissionais especializados ou converse com outras pessoas. Não desista só porque foi lá e não teve o atendimento ou não teve a informação que você buscava. Falando agora a grosso modo, o INSS não vai chegar, você vai chegar lá e presente para você aqui, ó. Esquece. Não, é muito. Ele não quer te dar nada. Tá? Nunca teve, né? Não é nesse governo, não, em nenhum governo, tá? Então, procure, mais uma vez, vamos falar nisso, procure um advogado. Sabe o caminho das pedras, já sabe o que vai acontecer, vai recusar isso, você tem isso aqui vai dar problema e tal, já vai correr atrás para ajeitar, para chegar lá na hora, passar bonito, entendeu? Então, procure o advogado, né? Fica bem mais prático, né, doutora? Por favor. Sim, eu costumo dizer que as pessoas acham. Tem pessoas que nem procuram também por medo, né? Acham que advogado é muito caro, que não consegue pagar, que o advogado, que não vai ter dinheiro para pagar o advogado. Então, é também por conta dessa vulnerabilidade. Hoje, o meu escritório, ele trabalha de uma maneira que a gente atende. A maioria dos clientes estão em estado de hipossuficiência, né? Então a gente sabe que a pessoa não vai chegar lá tendo como pagar os nossos honorários para poder requerer ou ser orientados. Às vezes as pessoas até fogem, o nosso escritório é perto de uma agência, então as pessoas nem querem entrar, têm medo de entrar, porque veem como assim, eu não posso ter acesso ao advogado, porque advogado é caro, ou porque o advogado vai me cobrar e eu não posso tirar essa dúvida. Enfim, isso também acaba impedindo das pessoas buscarem o direito. Hoje, acaba que depois de 5 anos atuando na área, um cliente vai indicando para o outro, e aí o outro vai conhecendo, ou então também com a internet, uma pessoa divulga para outra falando que, olha, você pode ter direito a isso, hoje você tem direito a receber esse benefício. Com as mães atípicas, geralmente é assim, tá? É, eu já vou contar um caso rapidinho Por favor. de uma cliente que ela tem gêmeos e os dois são diagnosticados com um espectro autista. E aí todo mundo falou para ela: não, você não vai conseguir dos dois, é de um só, eles não pagam dos dois o benefício dos dois. Não pode ter dois benefícios na mesma residência, o que não é verdade. Então também acontece muita desinformação. Enfim, ela tentou fazer sozinha, não conseguiu de nenhum. E aí, quando ela me procurou indicada também por uma outra cliente, hoje ela recebe o benefício dos dois filhos,
morando na mesma residência, inclusive morando com a avó, que também é beneficiária do LOAS Idoso. Então, o especialista, por muitas vezes também a pessoa procura qualquer profissional. E é muito importante que procure um advogado especialista, porque a gente está atualizado sempre com as decisões, porque às vezes na legislação não tá previsto, como eu costumo falar com os meus clientes, é um arroz com feijão que está ali. Mas as decisões, os entendimentos, as jurisprudências, as portarias editadas pelo próprio INSS, elas podem ajudar e trazer o direito a quem é de direito. Ah, com certeza. A Com questão certeza. da Por favor. especialidade é muito importante, né? Quando a gente está doente, a gente vai a um médico, eu vou tratar do meu coração, eu não vou no clínico geral, vou no Verdade. cardiologista. Por que Exatamente. com o advogado não é igual, Não é igual, né? Não é a mesma Exatamente. coisa. Exatamente. Eu, como advogada criminalista, eu passo longe do direito previdenciário, eu não sei nada, nada mesmo. Mas E é ser acho que tem honesto, que ser né? É assim. ser honesto de eu não sei, não vou me aproximar, Sim, né? Infelizmente, tem alguns colegas que acham que vou estar ajudando, às vezes, o familiar, e aí acaba, infelizmente, acaba prejudicando no prejudicando. direito. exatamente. Porque essa tese de que pode ser feito por qualquer pessoa, o próprio cidadão pode fazer, requerer ali pelo telefone, solicitar pelo telefone, o próprio portal do 135, a pessoa liga e solicita sozinha. De qualquer forma, existem outras maneiras de você conseguir comprovar sem ser só por uma ligação de requerimento. Você tem que juntar a documentação, você tem que juntar a documentação correta, porque senão você vai ter seu pedido negado. E aí, aí a gente ainda bate em outro problema, né? Porque o INSS também é a autarquia que não cumpre prazos. Você fica lá 2, 3, 4, às vezes 1 ano esperando uma resposta para ter uma resposta negativa. E aí, o que que acontece? Acaba que de 10 pessoas que deram entrada, só 5 vão judicializar ou até menos. Porque vão entender que, então o INSS me negou, eu não tenho direito mesmo, não vou ficar mais 1 ano esperando. A gente ainda bate nesse problema de que esse acesso ao cidadão direto ao INSS, ele não funciona, já que eles não dão suporte suficiente para a pessoa cumprir a exigência, por exemplo, que é aberta. Como eu disse, a maioria dos cidadãos que pedem, né, esses tipos de benefício, eles não têm celular, então eles não vão receber e-mail, eles, a maioria moram em comunidade ou em áreas de difícil acesso, não vão receber a carta de exigência. E aí, automaticamente, não vai cumprir aquela exigência que o INSS solicitou e vai ter o seu pedido negado. Voltando a falar da especialidade, no direito previdenciário, no direito criminal, no direito médico, né? A gente lidar com vidas, a gente lidar com, às vezes, a esperança da pessoa, ela é depositada em cima do profissional em que ela procura. Então, eu acho muito importante essa conscientização, não só das pessoas, de procurar sempre um advogado especialista para aquilo que ela está buscando, mas também dos colegas. Porque eu já peguei casos da pessoa não estar aposentada porque um colega orientou de maneira errada, ou da pessoa ter pago uma guia de valor altíssimo sem ter condições, ter pego um empréstimo para pagar uma guia, e mesmo assim ela não preencheu os requisitos para uma aposentadoria, já que ela foi orientada sem o menor conhecimento. Então, assim, essa responsabilidade não é só do cidadão que procura o profissional, é também dos nossos colegas, de se eu não sou especialista ou eu vou chamar um colega especialista para me ajudar, porque a gente está lidando com vidas. Muitas dessas pessoas
trazendo para a importância social do direito previdenciário, muitas dessas pessoas contam com aquele único salário mínimo para sobreviver. É o mínimo do mínimo ali para ter comida na mesa, para poder realmente trazer o alimento para casa. Coisa que para o profissional talvez não seja de tanta importância, mas para aquela pessoa que busca ali em você um último socorro, é o essencial. Então, é trazer essa responsabilidade para a gente também. Com certeza, com certeza. E para isso existem também as parcerias, né? Sempre falo isso. O meu escritório não trabalha com isso, mas eu tenho uma colega que tem. Vou te passar para ela é dessa área, vai te atender numa boa, porque ela é da área. Eu não sou, Exatamente. minha área é tal, então vou te passar para você ter um atendimento que realmente você necessita, né? Exatamente. E hoje a parceria ela funciona muito bem, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas se especializando, trabalhando naquela área. E quando você se dedica apenas àquela área, a chance de você ter sucesso naquele caso é muito maior do que aquele colega generalista, não querendo criticar. Todo mundo sabe, a gente sabe que no início da advocacia é sempre assim. A gente pega o que aparece, até porque a gente está adquirindo experiência, não é? As colegas podem confirmar comigo. E a gente vai caminhando por algumas áreas até a gente se encontrar. E quando a gente se encontra, o nosso trabalho fica até mais fácil, porque a gente já sabe exatamente as estratégias que nós vamos utilizar e como que a gente pode ajudar. Quando chega um caso novo, a gente já sabe exatamente o que tem que fazer, quais as armas que a gente vai utilizar e uma área que a gente desconhece ou não tem muita certeza de como fazer, é, é como eu disse, é muito frágil, porque a gente está lidando com o direito do outro. É verdade, é verdade. E as pessoas, como a senhora falou, muitas vezes dependendo daquilo, né? Pro seu dia a dia, para sua comida do dia a dia, É né? essa esperança Sua depositada saúde, para sua, né? essa E esperança que eles acabam depositando na gente, já que quando a pessoa procura um profissional, geralmente ela já usou os recursos que ela tinha. Porque pessoas em estado de fragilidade, elas tentam resolver da maneira que elas podem, para depois procurar um profissional. Então, quando ela vê que ela não consegue resolver sozinha, aí sim que ela procura o profissional. Então, ali é a última esperança. É onde ela está depositando o direito dela na sua mão. Olha, eu vou entregar para você e seja o que Deus quiser. Espero que você consiga resolver. Então, é a gente trazer essa responsabilidade para a gente, de que a gente está lidando com o direito do outro. Por muitas vezes aquilo não é corrigível, tá? Foi para um processo, foi julgado, transitou. Você não tem como, por exemplo, desfazer aquele julgado de uma aposentadoria negada, que você poderia ter pedido mais outras provas, ou apresentado outras provas, ou ter recorrido e não recorreu, tinha chance no recurso e não recorreu, e às vezes a pessoa está esperando por aquilo. é verdade, uma coisa muito, uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho. E é uma coisa que eu sei que eu lido com essa profissão de vocês há muito tempo. Que é muita coisa, são prazos, são, né? E é aquilo, se você diz que é um generalista, eu acho que é bem mais complicado, né? Pelo amor de Deus. E cada área tem o seu próprio prazo, o seu próprio rito, Exatamente. né? Não tem como a gente saber. É, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O que a doutora falou é verdade. Eles entregam a vida deles nas nossas mãos. Muitas vezes eu chego no presídio e a pessoa olha para mim e fala: "Ah, não acredito, achei que eu estava esquecido aqui dentro, achei que a minha família me abandonou." Eu falo: "Não, sua família não te abandonou, você não está esquecido. Eu sou sua advogada, a sua família me contratou, eu estou aqui. Sua família não pode entrar, mas eu estou aqui para te representar." E aí a pessoa olha para mim como se eu fosse a luz no fim do túnel, sabe? É o alívio. E É sim, uma ela ali, exatamente. responsabilidade muito grande. A gente lidar realmente com as vidas.
E realmente o que a doutora falou é verdade. O colega que não é especialista, ele acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando. Porque ele faz qualquer ato errado já compromete todo o Um processo. Não é processo. isso? Sim. Até Não na só na área área da criminal. colega mesmo, vamos supor que um advogado que não seja especialista vai lá e faz uma audiência de custódia. E aí acaba que a pessoa tinha grande chance de sair ali na audiência de custódia, mas é convertida à É, prisão por conta de uma falha acontece muito. acontece, eu acredito que aconteça mesmo. E aí você pensa, para o advogado talvez seja só uma prisão convertida, mas para a pessoa são mais dias presos, são mais dias reclusos, Exatamente. são mais dias privados da liberdade, são mais dias dormindo naquela situação Precária, né? que Situação talvez, precária. talvez não, na grande maioria, quando tá ali na custódia e tem chance de sair, poderia estar na sua casa. Hum. E então é muito importante a gente saber dessa responsabilidade. Não pensar, lógico, a gente depende do direito para poder trabalhar, para poder também levar o sustento da nossa família, mas entender que a gente está lidando com o direito do outro. É verdade. Não é só pensar no nosso, né? Nos nossos honorários. Se pagar bem eu faço. Não é assim. Nem tudo é Não é. dinheiro, né, Nem doutor? tudo é Nem tudo é dinheiro. É dinheiro. pensar que nós estamos lidando com vidas, com Isso. pessoas. A colega falou muito bem em relação a isso. E as pessoas estão num estado de fragilidade ali que elas olham a gente como os salvadores da pátria. Apesar da gente não ser. É, Fazer o verdade. possível para isso, A nossa mas profissão é de meio, né? Uhum. não ser. E quando a gente faz o que é da nossa especialidade, a gente tem mais sucesso. Sim, A gente consegue entregar, e eu acredito que seja uma realização não só para o cliente, mas também para a com gente, de certeza. ter apresentado o que a gente poderia fazer de solução e entregado, ser esse meio e ter esse resultado fim positivo, Sim. né? Verdade. Então, é trazer toda essa responsabilidade para a gente e entender a nossa participação social, de como o profissional do direito é importante na sociedade, né? E se colocar como essa pessoa de importância, mas também saber das nossas responsabilidades, de o quanto a gente é responsável por esses direitos, por essas vidas, por essas pessoas que confiam na gente, o seu direito. Pô, gente, foi maravilhoso. Estamos chegando ao final, infelizmente, mas foi ótimo, sabe? Cada uma com a seu tema, óbvio. Mas o que eu vejo, não vi só aqui, em outros programas também, vejo que o jurídico, a parte, o advogado, né, mudou um pouco isso. Sempre se fala muito da área humanitária, não se fala só do lucro, de ganhar. Está sempre se falando, não, a gente tem que pensar no lado da pessoa, no lado. O lado social, né? Todos que estiveram aqui falaram isso. Então, eu acho que houve uma mudança nisso aí, né? Porque eu acho que teve uma determinada época para trás, não sei, que parecia isso, parecia que era só lucro, lucro, lucro. É. E hoje em dia já se vê isso, né? Eu não sei se o programa está ajudando para mostrar isso também, espero que sim. Isso que eu digo e repito, não deixe para procurar advogado na hora que você está no sufoco, que aí já não dá, às vezes não dá para fazer milagre, né? Muitas vezes. E aí é isso. Eu gostaria que cada uma falasse das suas mídias, as pessoas podem encontrar as senhoras, por favor. Vamos começar na ordem de novo, né? Bom, eu não tenho TikTok. Não tenho TikTok, mas eu tenho Instagram, Tá ali, tenho entrou na Facebook hora. ali, bem Agora tá na entrando hora. ali. É Luciana S. Lima, que é o Instagram. E o Facebook é Luciana SS Lima. Podem me procurar, podem me seguir.
E eu tô sempre postando vídeos, informações, e eu acho que sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Informação nunca é demais. Com certeza. E logo, logo vai ter um TikTok, né? Vou fazer um TikTok. Eduardo me Intimou. convenceu. Me convenceu, vou ter um TikTok. Doutora Lidiane, por favor. As minhas redes sociais são todas Lidiane Queiroz ADV. Vai ser um prazer, né? Tô mais ativa agora. Existe esse movimento agora de intimação, né, para participar. É. Mas tenho achado muito interessante. Tenho conhecido muitas pessoas legais, tenho conseguido ajudar muitas pessoas através das redes sociais. Então, eu vou adorá-los. É Lidiane Queiroz ADV. Legal, legal. Doutora Thaís Simões. Então, as minhas mídias, eu tenho TikTok. O meu TikTok eu utilizo não só para Eu vou prestar seguir agora. informações, mas também como advogada que é humana, né? Eu coloco lá minhas férias, coisinhas da minha filha. Vocês vão encontrar lá uma advogada que também tem vida. No Instagram, @adv.thaissimões, no Facebook, Thaís Simões. Ariana vocês- Simões e Lima. Sim, no Instagram do escritório é Mariano Simões e Lima, tá? Ali tem as duas mídias, a minha pessoal e a do escritório. Lá vocês conseguem encontrar alguns vídeos que a gente já faz com essas informações que às vezes vocês têm medo de procurar o advogado para perguntar. Verdade. Então, lá vocês verdade. conseguem esclarecer bastante coisa, tá? Só me procurar lá que vocês vão me achar. E não esqueça, também tá com dúvida, tá? Nos siga, veja o nosso canal, nos siga no Instagram, no TikTok, que aliás estamos com mais de 300 mil visualizações. Então vejam lá, vocês vão conhecer mais essas profissionais também, vão saber das mídias delas, entendeu? Porque em todos os vídeos estão passando as mídias delas ali, todas as informações, a maioria das informações delas estão ali. Então, e é bem legal. E mais uma vez eu falo, não deixe para procurar na última hora, tá? Não dá, às vezes não dá para fazer milagre, né? A doutora falou, já passou no juízo, como é que é o termo? transitou em Já está em julgado. Aí já Aí a gente não já dá não mais. consegue Então, modificar aquela decisão. pois é, não dá para fazer milagre. Então procure logo, porque sabe o caminho das pedras, entendeu? Já conhece, vive aquilo ali o dia a dia, o ano todo, então sabe, né? Ué, também tem família, né? Tem que ganhar o din-din também, né? Então, tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado, desculpe. E obrigado às três. Foi muito bom. Foi tá? lindo, Muito foi bom. enriquecedor. Prazer. Muito Maravilha. obrigada. Muito bom mesmo, apesar do mesmo. trânsito, Apesar conseguiu chegar. E, Graças a e a Deus. gente tenta fugir de qualquer forma. Eu falei, vou de trem, porque trem não tem jeito não de tem pegar trânsito, trânsito. né? Mas aí o Mas- trem para. Mas o trem para. Pô, ultimamente, né? Nossa Senhora. Rio de Janeiro, gente. Rio de Tá Janeiro. bom? Obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo. Estamos chegando aos 50, hein? Tchau, fui. Tchau.